Quando a gente fala de carregadores, o que você pode dizer de como essas empresas ou essas pessoas podem explorar um modelo de negócio dos carregadores? Então, existem várias formas de você explorar, e a forma que eu vejo hoje que tem mais crescido no Brasil é de fato as recargas públicas, os pontos públicos que a gente vê em postos de gasolina, em comércio, supermercado, hotel, enfim, esses pontos compartilhados. E como que a WEG consegue contribuir com isso? Eu acho que tem alguns fatores que são observados quando você vai escolher um bom ponto, quando você vai pagar por ele também. E a WEG, como uma fabricante de equipamentos, ajuda dentro desse ecossistema, se insere nesse ecossistema, facilitando a aquisição, facilitando a manutenção, facilitando a escolha do ponto e tendo dentro desse ecossistema um portfólio que consiga contribuir com as soluções necessárias para esse tipo de operação. Então, vocês estão vendo, pessoal, existem várias formas disso acontecer. Agora, dentro dessas formas disso acontecer, vamos lá. Eu tenho um negócio, eu quero botar um carregador. Eu posso ser diretamente o dono desse carregador, eu posso ter uma empresa que vai fazer a gestão desse carregador para mim e eu não tenho que ficar me preocupando com o carregador. Então tem várias questões que podem ser observadas. Mas vamos lá. Quais são as necessidades? Quais são os pilares que você precisa estar atento na hora que você vai escolher um local para colocar um carregador, Fernanda? Então, eu gosto de falar sobre isso, principalmente como usuária também. Porque, para mim, qual é o fator decisivo quando eu vou parar num ponto de recarga? É o que eu faço enquanto eu recarrego. Não é necessariamente o preço, muitas vezes não é necessariamente o hardware, mas eu falo em relação a isso, até coloco um asterisco aí em não ser necessariamente o hardware, porque para mim é importante que ele esteja disponível. Então, você ter um hardware de qualidade, ele vai te entregar essa disponibilidade e essa estrutura de assistência técnica, esse pós-venda, essa manutenção que a gente sabe que o hardware demanda. Então, essa confiabilidade do ponto, de eu saber que eu vou chegar lá, eu vou ter o que fazer, que ele vai estar disponível, é o que me leva a ter o fator decisivo para ocupar aquele local. Então, pensando nisso, quais são as coisas que esses potenciais locais precisam ter? Dá exemplos para as pessoas entenderem, né? Então, eu vou botar um carregador. Quais são os melhores locais para colocar esse tipo de carregador? Então, hoje a gente vê muito crescendo em real estate, que a gente fala, que já existem e que já operam com outras coisas. Então, por exemplo, supermercado, eu faço minhas compras enquanto meu carro recarrega. Se é um carregador DC, ele vai levar coisa de 1 hora no máximo. Então, é o tempo que eu levaria para fazer minhas compras de toda forma, eu aproveito esse tempo para isso. Um local onde eu tenho um coworking, onde eu posso trabalhar, onde eu posso almoçar, principalmente ponto de viagem longa. Eu vou muito para o Rio Grande do Sul de carro, daqui de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, são 750 quilômetros. Eu preciso parar no meio para recarregar. O que eu vou fazer? Ou eu vou almoçar ou eu vou jantar, porque é uma viagem longa. Então eu aproveito essa 1 hora de recarga, 40 minutos, para fazer uma refeição. Então eu escolho um local que tenha um restaurante adequado, que seja um local que eu possa levar meu pet também, porque eu vou estar viajando com o meu cachorro. Então são vários fatores e eu diria que o último deles que eu vou olhar muitas vezes é o preço do quilowatt, que eu vejo que as pessoas se preocupam muito. E aí tem um outro fator ainda, que eu comentei um pouquinho, que é a questão da disponibilidade. Eu geralmente paro no mesmo ponto. Por quê? Porque eu aprendi que lá o carregador está disponível para uso, é um carregador que é um hardware bom, que é feita a manutenção, que o entorno é adequado para me receber, que eu comentei do restaurante, o local para receber, para eu poder entrar com o meu pet, enfim. Mas principalmente, nesse caso específico, é um hardware WEG, com uma plataforma de gestão que eu confio, que é a plataforma da Tupy, que eu sei que vai ter manutenção, porque a gente está preparado para atender esse espaço, né? E a WEG faz isso muito bem, que a gente tem assistentes técnicos espalhados por todo o Brasil, justamente para garantir a disponibilidade dos locais. Então, é o ponto que eu paro muitas vezes, porque é o que eu sei que está disponível. Então, agora, isso é importante. Ela tocou num ponto aqui que eu queria explorar um pouco mais, né? Tupy é uma plataforma de recarga onde você consegue encontrar os carregadores, realizar o pagamento. Então você tem aí, se eu não estou enganado, a Tupy hoje é a maior plataforma de recarga do Brasil, Fernanda? Tem a maior base de usuários e também a maior base de carregadores. Então a Tupy hoje ela tem uma capacidade muito grande de achar os carregadores. Mas
Que tipo de parceria, como é que ficou a história da WEG com a Tupy? Porque a Tupy era uma outra empresa, e hoje, como é que está isso? Então, eu acho que a grande vantagem de quem está na Tupy e está na WEG são os modelos de negócios conectados. A gente já tem e já tinha, antes da Tupy fazer parte do Grupo WEG, os financiamentos... Então, a Tupy hoje faz parte do Grupo WEG? Sim, faz parte do Grupo WEG. Ela foi uma empresa tem... adquirida pela WEG? Sim, a WEG tem 54% de participação na Tupy. Portanto, em tese, a WEG é a dona majoritária da Tupy hoje. Correto. E com essa aquisição e a união desses modelos de negócios, criou-se algumas linhas de financiamento. Por exemplo, a gente tem um programa de aceleração, onde a gente paga os carregadores através dos valores de recarga. Então, para quem está investindo, não mexe no bolso diretamente. Peraí, vamos explicar isso um pouquinho mais só para o pessoal entender. Vamos supor que eu sou um empresário, certo? E eu tenho um modelo de negócio, eu tenho lá salão de beleza, eu tenho posto de gasolina, eu tenho uma rede de restaurante, eu tenho uma rede de lojas. E aí eu falo, poxa, mas de repente seria legal eu ter os meus carregadores para oferecer para os meus clientes, afinal eu quero que os clientes fiquem aqui no meu estabelecimento enquanto eles carregam o carro. E aí eu quero, evidentemente, colocar os carregadores. Esse empresário, se ele quiser comprar esses carregadores com a WEG e utilizar a plataforma da Tupy, ele tem facilidades para fazer isso? Ele não precisa fazer aquela compra à vista? Exatamente. Ele tem facilidades, eu te digo mais, Jorge. Tem muitos empresários que eles não querem investir. Ele fala, o meu negócio não é esse, o meu negócio é supermercado, o meu negócio é restaurante, eu vendo comida. E o core dele é outra coisa e ele não quer se envolver na recarga, mas ele sabe que ali existe um potencial. Só que a gente sabe que colocar um carregador em um ponto não é, vou colocar o carregador aqui, ele vai monetizar sozinho. Existe uma parcela, eu sempre digo que é principalmente 3 pilares, tem outros, mas é principalmente 3 pilares quando a gente está falando de recarga pública, que é um hardware bom, uma plataforma boa e uma operação boa. Tem essa ponta da operação, que é o dono do carregador ou o dono do estabelecimento que vai fazer, é quem está lá. E se esse local, esse restaurante, esse cabeleireiro ou o que for, não quer operar, a gente consegue levar um parceiro operador. Então, esse modelo de negócios, ele também está à disposição com essa aquisição da Tupy, a gente juntou isso e também consegue entregar esse pacote. Então, quer comprar? Existe uma compra facilitada. Não, eu não quero comprar, eu não quero investir, eu não quero operar. Ok, a gente apresenta um parceiro que é validado na rede, que a gente já testou, homologou e conhece já há algum tempo, já tem relacionamento com a WEG e com a Tupy há algum tempo. Mas outra coisa, dentro dessa possibilidade de utilizar os carregadores, uma das coisas que às vezes o pessoal fica muito confuso, né? Eu mesmo tenho pais de mais idade e às vezes algumas pessoas de mais idade ou pessoas que não estão muito acostumadas com tecnologia têm lá a sua dificuldade de ficar usando o aplicativo para fazer autenticação, aquela coisa toda. Existe alguma solução dentro desse escopo todo de ter uma facilidade para esse cliente simplesmente chegar lá e conectar o carregador e não se preocupar com nada, Fernanda? Então, na minha visão, essa é exatamente a evolução, que é você não usar o app em todo momento. Se é um ponto que você para com frequência, por exemplo, para diariamente, porque é um motorista de aplicativo, por exemplo, todos os dias eu paro nesse ponto para recarregar. Você pegar o app, toda vez abrir, conectar, ler QR Code, enfim, o que for, fazer aquele processo de autenticação da recarga, ele gera um atrito, digamos assim. Uma dificuldade. Isso, uma dificuldade. E para a experiência do usuário, o ideal é eu conecto o cabo e pronto. Igual eu faço na minha casa, quando eu vou recarregar em casa. Eu conecto o cabo, entro em casa e acabou. Muitas vezes eu até pergunto quanto tempo demora para carregar um carro. Para mim é 5 segundos, é o tempo que eu conecto o cabo, eu vou dormir. E deixa lá. Então, é muito parecido com a experiência do celular, né? Quanto tempo demora para recarregar o celular? Eu não sei, porque eu conecto e vou fazer outra coisa. É a mesma coisa o carro elétrico. Então, essa solução de você conectar o cabo no veículo e pronto, ela se chama AutoCharge, ela já está disponível, ela está já funcionando nos aplicativos da Tupy, com os carregadores da WEG, enfim. Então, quem quer utilizar essa funcionalidade está à disposição. No primeiro uso do app, faz o cadastro lá, libera o AutoCharge, vai funcionar perfeitamente. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.